Bem, meus irmãos, é sempre uma responsabilidade muito grande, né, estar aqui e ser usado por Deus. Esse é o intuito, esse é o meu pensamento, para falar não o que eu quero, mas aquilo que Deus deseja para a sua igreja, para cada um de nós. E eu vou convidá-los a fazer a leitura de uma parábola que é muito conhecida, né, uma das mais conhecidas de Jesus. Eu já preguei aqui, inclusive, sobre essa parábola. Até o filho da Esther, né, estava aqui e eu utilizei como o filho pródigo, né, Ricardo? Aqui, me lembro exatamente daquele momento. E essa lição, essa parábola, ao longo dos séculos, tem trazido inúmeras lições para aqueles que se colocam a refletir sobre elas, né, sobre os seus personagens. E eu queria, nessa manhã, né, junto com os irmãos, fazer essa reflexão sobre esse texto bíblico que tanto tem falado e tantas vidas tem transformado. Então vamos fazer a leitura. Eu gostaria que você acompanhasse com atenção, né, todo o versículo, os versículos 11 a 32 do capítulo 15 de Lucas, o único evangelista que trata dessas parábolas, né, e dessa parábola em particular. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele... O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se,
porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Gente, eu não sei com relação a você, né? Mas sempre quando eu leio, eu me coloco ali na posição desses personagens. Nós temos 3 personagens aí que são destaques, né? O pai, o filho que sai de casa e o filho que fica em casa. Com qual você mais se identifica? Com o filho pródigo? Com o filho que ficou em casa? Porque é interessante, e essa narrativa termina com o pai falando, meu filho, olha, na tentativa de fazer com que aquele filho que ficou em casa entrasse para a festa, dizendo, meu filho, o teu irmão, ele estava morto e reviveu. Mas como assim? Ele não havia morrido. Ele estava vivo, ele simplesmente saiu de casa. Mas, meu irmão e minha irmã, a condição natural do ser humano é exatamente essa. Vejam o que a gente tem lá dentro desse contexto lá da condição natural do ser humano. Vou pedir para os nossos irmãos para colocarem lá os versículos, né, da condição natural do ser humano, para que a gente perceba, e às vezes isso passa despercebido, né, da nossa mente, da nossa vida. A gente vai vivendo, mas existe uma situação em que o ser humano está. E a Bíblia diz isso muito claramente, lá em Romanos, né, no capítulo 5, versículo 12, e também em Romanos 6, versículos 12 e 13, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 21 e 22. E a gente lê aí nesses versículos, a gente está com alguma dificuldade ali, mas nesses versículos, meus irmãos, fica claro que a condição natural do ser humano é a morte. Desde que o pecado entrou na história do ser humano, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Preste bem atenção, meus irmãos. Agora lá no capítulo 6, versículos 12 e 13 também de Romanos, Paulo vai novamente enfatizar portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Vejam que existia uma condição anterior, e essa condição anterior era uma condição de morte. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. E agora lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 e 22, a gente tem Paulo reforçando ainda essa ideia, dizendo, visto que a morte, vamos juntos? Vamos ler juntos? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Meus irmãos, há alguma dúvida com relação a isso? Não é o Alcenir que está falando. O que eu apresentei aqui para vocês é o que a palavra de Deus nos diz. E você vai encontrar isso aí ao longo de toda a Bíblia. Desde lá do Gênesis, quando o pecado surge, a morte passa a fazer parte da nossa existência. Não somente a morte física, mas também a morte espiritual. A condição natural do ser humano é a morte. Por isso, todo esse esforço de Deus para que essa condição seja revertida. E quando o pai aqui da parábola fala para o filho que ficou em casa, o seu irmão estava morto e reviveu, é justamente porque ele estava efetivamente morto. Mas antes de nós nos debruçarmos sobre a parábola propriamente dito, há necessidade de nós entendermos para quem essa parábola está sendo dirigida, né? A quem Jesus está falando, para quem Jesus está falando dessa parábola, está pregando esse evangelho. E lá no capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, a gente tem essa informação. Vamos fazer a leitura aqui juntos? Aproximavam-se de Jesus
para quem Jesus contou a parábola? Quem? Os fariseus e os escribas, né? Os publicanos e os pecadores estavam lá comendo com Jesus, estavam ali sendo recepcionados por Jesus. Os fariseus e os escribas passam e vêm aqui e começam a criticar. Vejam, este aí, ele come com pecadores, ele come com os publicanos. E aí Jesus, percebendo isso, ele se volta para esse público, para os fariseus e os publicanos, os fariseus e os escribas. E aí ele conta 3 parábolas, é uma trilogia de parábolas. A do filho pródigo é a última. A primeira dessas parábolas, a gente vê Jesus trazendo à memória daquele povo uma ilustração sobre um homem que tem muitas ovelhas, tem 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas se perde. E aí, este homem deixa as 99 no deserto e sai em busca dessa ovelha que se perdeu. E não para de procurar enquanto não encontra. E ao encontrar, o texto vai dizer que ele coloca essa ovelha, meu irmão e minha irmã, nos seus ombros e traz de volta para o aprisco, traz de volta para casa. E sabe qual é a conclusão dessa parábola? Nós temos lá em Lucas capítulo 15, versículo 7. Vamos ler? Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus irmãos, eu queria que a gente percebesse aqui essa questão entre o justo e o pecador. A minha reflexão nesta manhã tem como intuito, né, nos posicionarmos sobre essa situação. Quando os escribas e os fariseus estão criticando os publicanos e os pecadores, há uma distinção. Eu sou justo, eu sou santo, e ali estão os pecadores. Os pecadores estão com Jesus, Jesus está recebendo pecadores, e eu estou aqui e criticando a posição de Jesus, a atitude de Jesus, porque eu sou justo, eu não preciso ser perdoado. E aqui Jesus conta essas 3 parábolas e a gente percebe que o intuito de Jesus para com os fariseus e os escribas era justamente alertá-los com relação à posição que eles exerciam. Então, ele termina essa primeira parábola dizendo, olha, há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam se arrepender. Mas Jesus parece que não estava satisfeito e queria aprofundar ainda essa ideia. Ele vai contar uma outra parábola, que é a parábola da dracma, da moeda perdida. Uma mulher tinha lá 10 dracmas, e diz o contexto histórico que normalmente as mulheres, quando se casavam, o seu pai entregava ali 10 moedas para ela, que era como se fosse a sua garantia, o seu fundo de garantia. Caso o seu esposo viesse a falecer, ela teria aquelas moedas para sobreviver durante um período. E aquela mulher estava ali e de repente percebeu que uma das suas moedas havia se perdido. E o texto vai dizer que ela começa a revirar a casa. E as casas daquela época eram de chão batido, e ela começa a varrer. E ela vai e ele encontra essa dracma, ela encontra essa moeda. E ela vai e convida as suas amigas e faz uma festa. E Jesus termina e conclui essa parábola, lá no versículo 10 do capítulo 15, dizendo assim, ó, eu afirmo a vocês que a mesma alegria que aquela mulher estava sentindo e convidou as suas amigas para festejar, existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja, meu irmão e minha irmã, não sei se você já tinha tentado para isso, né? Mas as parábolas têm como objetivo alertar justamente com relação a essa distinção, fazer essa distinção entre o justo e o pecador. E mais algo interessante, né? Será que a ovelha sabia que estava perdida? O seu cachorro, por exemplo, se o seu cachorro se perder, ele sabe que está perdido? Com certeza sim, meus irmãos. Basta você observar, né? O cão fica, e a ovelha também, ela está fora do aprisco, ela sabe, ela está longe do rebanho, ela sabe que está perdida.
Se você tirar, você já deve ter observado aquelas formigas ali, andando ali em fileiras. Se você pegar uma daquelas formigas, você tirar ela dali, ela fica meia doida, porque ela sabe que ela está fora ali do... Então, a ovelha sabia que estava perdida. Ela estava fora de casa e sabia que estava perdida. A dracma estava perdida dentro de casa. Mas a dracma não sabia que estava perdida, porque a dracma não tem sentimento, é uma moeda. Então ela estava dentro de casa e não sabia que estava perdida. A ovelha estava fora de casa e sabia que estava perdida. Aí Jesus agora conta uma terceira parábola, a parábola do filho pródigo. E aqui eu vou trazer, quero que agora os irmãos coloquem ali, a imagem de um quadro de Rembrandt, que foi pintado no século XVII, hoje está lá no Museu Hermitage, lá em São Petersburgo, na Rússia, né? O exemplar. Né? E Rembrandt, ele tentou retratar essa parábola do filho pródigo. É claro que ali tem a liberdade do artista, né? Mas o que a gente vê ali? A gente vê o pai com o filho pródigo. Você tem ali ao lado, com um manto vermelho, o irmão, né, porque caracteriza justamente ali essa pompa, né, da família. Então está ali o irmão em pé ao lado. Então ele retratou, e é muito interessante que ele coloca luz tanto no pai quanto no filho e no rosto do irmão mais velho, né? Então, o que a gente observa aí, meus irmãos, nessa parábola? O pai, ele não está interessado no pecado do filho. Ele não está interessado no que o filho fez de errado. O que ele quer é abraçar. O que ele quer é beijar o filho. O filho que volta para casa. O filho que volta arrependido. O filho que reflete diante de uma situação de muita dificuldade. Passando fome, tendo que ali disputar a comida dos porcos. E aí ele cai em si, não, o porquê que eu saí da casa do meu pai? E ele retorna para a casa do pai, e ele é acolhido. Ele é acolhido. E tem uma outra imagem que eu vou pedir que retrata só essa figura ali do filho, se a gente puder passar. Vejam, meus irmãos, a roupa desse filho. É claro que na parábola a gente lê que o pai logo manda trazer roupas novas, manda trazer o anel, manda trazer a sandália, mas o Rembrandt, ele traz para dentro da casa o filho ainda nessa situação. E Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz que os nossos pecados, meus irmãos, são como trapos imundos. Então Rembrandt, ele tenta retratar exatamente essa condição do homem pecador. Do homem pecador que volta arrependido. E não importa como ele está vestido. Ele não está com um manto de luxo, ele não está cheiroso, meu irmão e minha irmã. Mas o pai o abraça, porque o pai o ama. A gente ouviu aqui a história da Sílvia, da Cracolândia, que era conhecida como a bruxa da Cracolândia, alguns anos atrás. Ela veio aqui, ela deu testemunho dela. E os irmãos podem ver isso no YouTube, é só colocar lá a bruxa da Cracolândia e vai ter lá a imagem dela. E essa mulher realmente, ela estava totalmente destruída, ela estava numa situação como essa imagem aí do filho pródigo. Ninguém queria chegar perto dela, mas uma jovem da Cristolândia, passando ali pela Cracolândia, viu aquela mulher e a abraçou. E a Sílvia diz que aquele abraço mudou a sua vida. Porque ela se achava rejeitada, ela se achava não amada. Aí, de repente, uma jovem cheirosinha, bonitinha, chega e a abraça. E aquilo mudou, transformou completamente a vida daquela mulher. Ela passou a seguir aqueles jovens ali de amarelo e foi lá para a Cristolândia e mudou a sua vida. Hoje é uma missionária dos batistas brasileiros, a Sílvia. Porque, meu irmão e minha irmã, o pai ama. O pai ama, o pai está sempre de braços abertos. O pai está ávido a receber os pecadores. Então, aí está.
é muito difícil de acreditar, né, meus irmãos? Mas está aí, ó, a bruxa da Cracolândia e a missionária dos batistas brasileiros, meus irmãos. É algo que nos estimula, né, a crer, né, no poder transformador de Deus. Obrigado aí, Rafinha. Então, meus irmãos, a gente vê essa figura, e tem uma outra figura, Rafa, ali em que mostra os pés do filho pródigo, né, totalmente com as suas sandálias desgastadas, diante de tanto que ela andou, diante de tanto que ele passou. É uma outra foto, Rafa, que tem a ênfase nos pés, né? Nos pés aí desse jovem. Isso. Esse jovem, ele curtiu a vida. Ele fez o que lhe dava prazer. O que muitos de nós um dia já pensou ou até praticou. Não, eu vou fazer o que me dá vontade. E esse jovem fez. E ele pagou o preço. E ele volta nessa situação, meus irmãos. Então a gente tem a figura do pai, esse pai amoroso, que está sempre pronto a nos receber, a nos abraçar e a nos beijar, porque a narrativa bíblica, meus irmãos, conta um detalhe que para a gente passa despercebido, mas dentro da cultura daquela época, um homem no status do pai correr na rua, correr em público assim, era algo vergonhoso. Mas esse pai não se importa com o que os outros vão pensar. Ele corre, ele abraça o seu filho e além de abraçar, ele beija. Ele beija o seu filho. Assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Pai. Ávido da expectativa que os pecadores voltem para os seus braços. Agora eu quero que você coloque aí, Rafinha, por gentileza, a figura do filho mais velho, né? O filho mais velho, meus irmãos, é interessante que o Rembrandt, o filho mais velho na narrativa bíblica, ele está fora de casa, né? Ele chegou, ele ouviu a festa e soube que a festa era em prol do seu irmão, que ele nem chama de irmão, né? Ele diz assim, ó, o teu filho voltou, não é meu irmão mais, mas o teu filho voltou e você deu uma festa. Você matou um bezerro gordo, que era justamente o ápice, quando alguém queria fazer uma festa assim de arromba, uma festa muito bacana, ele matava um bezerro gordo. E ele diz, ó, para mim, o senhor nunca matou nem um cabrito, o senhor não me deu nem um cabrito. E ele fica só ali, resistindo. E eu sempre trabalhei para o senhor, eu fui como um escravo, eu nunca te desobedeci. E o senhor nunca me deu nada. E agora, o Rembrandt, ele coloca esse personagem, o filho mais velho, dentro da casa. E o que a gente vê ali é essa imagem deste homem ali duro, com o semblante ali, né, crítico, dentro da casa. Dentro da casa, mas sem usufruir do amor do pai. Ele não usufruía do amor do pai. Ele estava dentro de casa. Ele estava na igreja. Ele era membro da igreja. Mas ele não conseguia usufruir do amor do pai. Porque o sentimento dele era só de crítica. Ele era o justo. Ele se auto-justificava. Eu sou o filho que não te desobedeceu. Eu sou o filho que trabalhou aqui desde o amanhecer até o anoitecer. E o que o Senhor me deu? E o pai vai dizer para ele, mas meu filho, veja bem, quando nós dividimos a herança, o seu irmão ficou com 1/3, porque você tinha direito a 2/3. E esses 2/3 são teus. O que é meu é teu. Será que você não percebe isso? Será que você não consegue usufruir disso? Meu irmão e minha irmã, quem é o justo? Quem é o pecador? Quem é o justo? Quem é o pecador? Quando os fariseus e os escribas criticam os pecadores, criticam os publicanos, que eram recebidos por Jesus, eles se colocam na posição de justos. Eles se colocam na posição de quem não precisam de perdão, porque eu não sou pecador. Os pecadores e os publicanos, que se reconhecem como pecadores,
buscam o perdão de Deus e encontram em Deus o perdão dos seus pecados. Eles são trazidos de volta à casa do Pai. Em Romanos, no capítulo 5, a gente tem a questão da justificação, né? Quem é que nos justifica, meus irmãos? Quem é que nos justifica? Nós nos justificamos? Não, nós somos justificados por Cristo Jesus. Diz assim o texto bíblico lá no capítulo 5 de Romanos, versículos 1 e 2. Vamos juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem nos justifica, meus irmãos? Nós somos justificados por Jesus Cristo. Estes pecadores, eles encontram justiça, eles são justificados porque eles chegam para Jesus, eles chegam para Deus arrependidos dos seus pecados. Eles não permanecem como justos, eles não permanecem como não necessitados do perdão do Pai. Eles são diferentes, eles se reconhecem, é a figura da ovelha perdida, que sabe que pecou, diferentemente da dracma, que está perdida dentro de casa, mas não sabe que está perdida. Então, meu irmão e minha irmã, a reflexão que nós precisamos fazer diante dessa trilogia de parábolas, e principalmente da parábola do filho pródigo, que deixa claramente essa figura do pai que ama incondicionalmente, desse filho que reconhece que é pecador e que necessita voltar para a casa do pai, e desse irmão mais velho, que pode estar dentro da igreja, que pode estar dentro de um hall de membros de uma igreja, mas que se acha justo, e que não precisa do perdão do pai, e que vai viver uma vida religiosa amarga, porque ele não usufrui das bênçãos da casa do pai. Ele está na casa do pai, mas não consegue usufruir do amor do pai. Ele vai ficar rancoroso, ele vai ficar guardando ódio no seu coração, ele vai odiar o seu irmão. Sentimentos que são incompatíveis com aqueles que vivem na casa do pai. Meu irmão e minha irmã, com quem você se assemelha nesta manhã? Você é aquele filho pródigo que sabe que erra, sabe que peca. Porque, meu irmão e minha irmã, não é porque um dia você foi batizado, não é porque um dia você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que você não erra. Você pode até querer passar essa imagem, né? Você, por exemplo, você vê o Alcenir aqui, né, todo bonitinho, domingo e tal. Você, poxa, olha como o Alcenir é santo. Meu irmão, eu não sou santo, não. Eu não sou justo, não. Quem vive comigo sabe. Eu erro. Eu peco. Mas eu sei que eu sou pecador. E eu estou toda hora aos pés de Deus. Senhor, perdoa-me, né? Me ajuda, né? Me dê força aí para vencer as tentações. Então, entre o justo e o pecador, quem você é? Quem você é? A palavra de Deus nos afirma que o convite é para todos. Quando Jesus sai da casa, onde ele estava com os publicanos e os pecadores, para tentar falar aos publicanos, aos fariseus e os escribas, aos doutores da lei, religiosos da época, meu irmão e minha irmã, os religiosos da época são convidados, são instados a refletirem sobre a sua condição. E o que Jesus está tentando mostrar para esses homens que se achavam justos, é que eles também necessitavam voltar para a casa do Pai, eles também necessitavam do perdão. Quando Jesus conta essas parábolas, e principalmente a parábola do filho pródigo, ele está reforçando essa ideia. Ali,
o filho que fica são os escribas, são os doutores da lei, são os fariseus. Esses são os filhos mais velhos, que se identificam com os filhos mais velhos. Aqueles publicanos e pecadores que já comiam na casa do pai, à mesa do pai, é esse filho pródigo, que, reconhecendo o seu estado de pecado, volta para a casa do pai. Jesus Cristo mudou a vida da bruxa da Cracolândia para uma missionária dos batistas brasileiros. E Jesus Cristo está pronto a mudar as nossas vidas, a mudar o nosso destino. Porque o ser humano, meu irmão e minha irmã, como eu mencionei no início, ele sem Cristo, ele está destinado à morte eterna. À morte eterna. E o amor de Deus, o convite de Deus, o convite do Pai, é para que essa vida, essa situação seja transformada. Para que, ao invés de uma morte eterna, nós tenhamos vida eterna com Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo, amou você, meu irmão e minha irmã, amou a Sílvia, amou a mim, de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos cantar agora uma música que diz que Jesus Cristo mudou o meu viver, transformou a minha vida. E eu quero convidar você que está aqui nesta manhã, você que está conosco aí no YouTube, para tomar uma decisão. Não importa, meu irmão e minha irmã, se você é membro de igreja, se você não se reconhece como necessitado de ser justificado por Deus, você precisa abrir o seu coração. Você que nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você que vive longe da casa do Pai, você que está ali perdido como aquela ovelha, o Pai está em busca. O Pai sai e quer te abraçar, quer colocar você no seu ombro. O que precisa é só que você abra o seu coração e entregue a sua vida, para que Jesus Cristo possa mudar e transformar o seu viver. Enquanto nós cantamos, você é convidado a se levantar, se assim Deus tocou no seu coração, e vir aqui à frente, e logo em seguida eu vou orar, eu vou colocar diante de Deus a minha vida, e vou colocar também diante de Deus a sua vida, para que de uma situação de indiferença ao amor de Deus, nós possamos ser abraçados pelo Pai e termos as nossas vidas transformadas por Ele. Enquanto cantamos, você é convidado a tomar essa decisão.